Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia para a glória de Deus. Estamos aqui no livro de Jeremias, os últimos dois versículos, capítulos 51 e 52. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantaram contra mim, e enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme seu arco com o que arma o seu arco, e quanto que presume da sua couraça. E não perdoeis os seus mancebos. Destruí a todo o seu exército. E mortos caíram na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e livre cada um a sua alma. Não vos destruas a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará? Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e cantemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as cidades, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habita sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim. À medida da tua avareza, jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo o tempo, todo homem, e não tem ciência. Envergonhou-se todo ourives e imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são obra de engano. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra. E contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. E contigo despedaçarei o cavalo e o cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o mancebo e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio, e não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mine e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média e os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio.
Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. E os valos estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, me devorou, pisou, me fez de mim um vaso vazio, como dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia. Diga a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos de leões, bramarão como cachorros de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los hei de ser como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes. Como foi tomada Cesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saiu do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouviu na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os traspassados de Israel, assim em Babilônia cairão os traspassados de toda a terra. Vós, os que escapastes da terra, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o traspassado em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que a fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve de Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz. E as suas ondas bramirão como muitas águas, e ouvir-se-á o arruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Neelias, filho de Maasés, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia,
no ano 4 do reinado de Seraías, era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: em tu, chegando Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates? E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Era Zedequias rei da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Por esta razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o ano 1/10 do rei Zedequias. No mês 4, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram as Zedequias nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se espalhou, abandonando e prenderam o rei, e fizeram subir ao rei de Babilônia a Ríbia, na terra de Ramate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos de Zedequias e atou com 2 cadeias de bronze. E o rei de Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês do 10º dia do mês, este era o 10º ano do reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam a Jerusalém. E os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou preso. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás, e os garfos, e as bacias, e os perfumadores, e todos os vasos de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos, e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os castiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto que era de puro ouro, como que era de prata maciça. As 2 colunas, o único mar, e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor, o bronze de todos estes vasos era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oco. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados. E a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de bronze, e semelhante a esta era outra coluna, como as romãs. E havia 96 romãs em cada banda, e as romãs todas eram um centro em roda de rede. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o primeiro sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E a cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei que se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade.
Tomando os por Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla, e o rei de Babilônia o feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º de Nabucodonosor, ele levou cativos de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º ao 25 do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano 1º de seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou os vestidos da sua prisão, e comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento ordinário do rei de Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Amém. Acabamos o livro de Jeremias.